Buenas tardes a todos y todas. Soy Alisson, soy profesor de la Universidad Federal de Bahia, aí em Brasil. He hecho un doctorado en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona y estoy haciendo una instancia de pós-doutorado aquí en Córdoba, que voy a hablar más adelante de las IGPs aquí en España. Aí em Brasil, me quedo com a assinatura de panaderia e reposteria, que é um pouco distinto de aqui de Espanha, que tem a panaderia muito marcada, e em Brasil, panaderia e reposteria está um pouco junto, né? Como o tema de la bollería, que aqui tenéis um nome para a bollería. E aí em Brasil está um pouco tudo junto, é panaderia. Un poco del entorno de donde soy el profesor. Ahí tenemos el rectorado de la Universidad Federal de Bahía y la ciudad donde el grado en gastronomía está situado. Salvador es una ciudad que se queda en una península, entonces tiene agua por todos los lados, con un calor de una temperatura de 30 grados e uma umidade relativa do aire de 80 a 90% de umidade. Então, é um desafio trabalhar com panaderia nestas condições. É um clima muito úmido e o pan se emblandece muito rapidamente. Também nesta região de Brasil, que se queda mais ao norte de Brasil, tem uma característica muito marcada, porque são 80% da população eram de escravos de África, então tem uma cultura muito marcada, afro-brasileña, e isso se refleja na comida. No suele comer pan como vosotros comen el pan aquí. Aí por el desayuno se come yuca, plátano macho e outras raíces. Claro que se come pan, pero no es como el valor que tiene el pan aquí en España. Antes de entrar de lleno en el tema, quero falar um pouco de los projetos de extensão. Aí a universidade tem um caráter não solamente de classe de investigação, pero de fazer trabalhos sociais, né? Trabalhos com a comunidade. E aí desenvolvemos receitas com produtos da agricultura familiar para o restaurante universitário de UFBA. Então, desenvolvemos um trabalho de criar receitas para o restaurante universitário com plantas que não são as plantas que comemos normalmente, compramos em mercado e tal. Então, é um trabalho que desenvolvemos com os alunos, com cozineiros e etc. Aqui um pouco da produção de panaderia e se passou muito rápido. Bueno, outro projeto de extensão aí que trabalho com talleres e oficinas de panificação e reposteria com pacientes do ambulatório de la saúde mental. Então, hacemos talleres para ensinar essas pessoas a desenvolver algo em panaderia, algo em reposteria. Aí em Brasil também temos uma característica distinta de aqui da Espanha de qualquer pessoa pode produzir seu pão ou seu pastel em casa e vender ao vecino, à la calle, etc. Isso está regulado, pero não é tão regulado como aqui em Espanha. Então, é uma forma que
podemos ajudar a que essas pessoas se desenvolvam em outros ofícios e salga adelante para ganhar o dinheiro e etc. E um dos projetos de investigação é reação de Maillard em alimentos de consumo familiar, e estudamos aí não só panes, pero produtos cárnicos, de carnes, de cerdo, de vaca e etc., e os efeitos de la reação de Maillard en esses produtos. Bueno, antes de chegar em Espanha, em 2014, como antes de venir a ser mi doutorado, tinha a ideia de estudar o pan, estudar o ofício do panadeiro. Né? Por quê? Porque eu ensinava panaderia e reposteria em las classes, pero queria saber que tinha, además de uma receita a seguir, como se hace, como se forma um panadeiro, né? Como se corro uma receita de pan e vou fazer o pan pode ser que não me salga bueno seguindo a receita. ¿Por quê? Porque há algo mais aí que o panadeiro tem para saber se o pan está bueno ou não para su trabalho, não? Então, quando cheguei em Espanha, via que tinham as panaderias, muitas panaderias tinham pan artesano, né? E queria entender qual a diferença, né, del pan artesano e el pan industrial. Há algum sítio uma lei que regulamenta o pan artesano em Espanha? E então comecei a buscar um pouco com mis perguntas, né? Como se forma um panadeiro? Porque antes o panadeiro se formava durante a vida, né? E passava de padre para filho. Como em um curso de 2, 3, 4 meses, eu me formo panadeiro e posso dizer, sou panadeiro. Então, queria entender um pouco como funciona esse processo de ensinança, aprendizagem, tanto dentro da panaderia como em instituições como cursos e tal. Então, as perguntas eram, como se forma um panadeiro? O que é um pan artesano? Onde está escrito, né? Que este é um pan artesano, esse é um pan industrial, né? Que lo diferencia? Como a gente valora o pan artesano? Que é um pan de qualidade? Esse pan é de qualidade, este não é de qualidade, pero onde está escrito aí que é de qualidade, não é de qualidade, quem valora e como é? Como funciona todo esse mundo do pan, né? E isso eu entrei em el mundo del pan em 2014, então há 11 anos aí que estou investigando sobre o pan artesano. E de aí me deparo com 2 normativas sobre a artesania alimentária. Né? Temos aqui em Espanha uma lei que diz que é a artesania, pero em general, e empecé a buscar, pero ¿hay alguna ley que rige la artesanía del pan? Y encontré, como estaba en Cataluña, el decreto de 2006, onde diz que a atividade de elaboração e transformação de produtos alimentários que cumplam os requisitos que señala a normativa em la matéria e estão sujeitas durante todo o processo produtivo a umas condições que garantissem a los consumidores um produto final individualizado, de boa qualidade e com características diferenciais, obtenidas graças a las pequenas produções controladas por la intervenção personal del artesano. Então, a lei de Catalunha, produto individualizado, boa qualidade, características diferenciais e controladas por la intervenção personal del artesano. La normativa de Andalucía também habla de produto final de qualidade individualizado, características diferenciadas,
controladas por la intervención de la persona artesana, pero en la relación de producciones artesanales de alimentos, ponen apenas elaboração de bollería, repostería e pastelería de conventos. Tá? Então, queda um pouco perdido, porque como deixa para cada comunidade hacer tu lei, se queda um pouco disperso e cada uma habla de uma coisa, pode hablar de coisas que coincidem, pero a mi ponto de vista seria melhor fazer uma coisa única para a Espanha, por exemplo. Né? E com todo isso, né, com mis trabalhos, minha investigação, estando aí em Barcelona, em El Grêmio de Barcelona, onde me formei como um panadeiro artesano, né, de um curso que he hecho aí. Estive na panaderia de mais de 100 anos aí, em El Forn Elías, e onde desenvolvi minha tese de doutorado. E com todo isso, criei um conceito de que seria o pan artesano hoje em dia. Então, a artesania del pan, como uma expressão cultural com aqueles panadeiros artesanos, em seu conjunto global, como criadores, construtores e transmissores da cultura del pan, se identificam através de seu ofício artesano e sua atividade artesanal, uma atividade artesanal em que os panadeiros artesanos criam e elaboram seu produto artesano, o pan artesanal, seguindo um processo eminentemente manual, que não exclui a ajuda de máquinas, ferramentas e úteis, onde sua intervenção personal e sua presença constante, através do uso de sua sensibilidade panadeira, lhe permite criar e obter um pan artesanal individualizado, único e de qualidade. Ou seja, um bom pão de cuidada elaboração, hecho com ingredientes naturais, larga fermentação, sem o uso de produtos químicos e ou melhorantes artificiais que la adultere, adequada cocção, que resultará em um pão que lo identifica como tal, como as características, aspecto, color, textura, olor, aroma, sabor e sonido de cada tipo de pão. Estos como na expressão da cultura del pan, local, regional e global, e ao mesmo tempo como a expressão da identidade de uma cultura e sociedade. Ou seja, é um conceito que pode ser aplicado a las diversas culturas que hacen el pan. E aqui, junto com a artesania, eu denominei como sensibilidade panadeira, que seria essa experiência que o panadeiro vai correndo durante a vida e desarrolla para ser su pan de qualidade ou su melhor pan possível. Que é a facultad de sentir e perceber própria que o panadeiro desarrolla e acumula por el uso continuado de seus sentidos durante toda a sua experiência em la elaboração diária del pan. Esta sensibilidade especial é fruto de uma sinergia ou el trabalho em conjunto de los 5 sentidos, porque o panadeiro utiliza vista, tacto, olfato, oído e el gusto para hacer el pan. Que o panadeiro usa para hacer el pan e obter dessa maneira um produto deseável diariamente. O trabalho de cada sentido se suma sinergicamente e se mescla, criando uma sinestesia contínua que ajuda e potencia a construção desta sensibilidade panadeira. Ou seja, a cada dia que hago pan, isso vai se retroalimentando a cada dia e vou chegar a mi fim de vida aguçando mis sentidos para ser o melhor pan del mundo, o melhor pan possível de mi vida, né? Que para cada panadeiro, su pan é o melhor pan del mundo, né? Assim, com essa faculdade, o panadeiro sabe captar, entender e interpretar todos os matizes físicos e não físicos que se conjugam em la elaboração del pan, permitindo-lhe, de este modo, corregir em elaboração que de outra forma não alcançaria o que ele pretende, um pan completo. Ou seja, eu hago o pan hoje,
não me quedou bueno porque isso, porque aquilo. Então, se penso, que tenho que corrigir? Tenho que dar um pouco mais de amassado, ou não, ou estava muito frio y no he hecho eso y tal, y tal, y tal. Entonces, el panadero a cada pan que hace usa sus sentidos para hacer el mejor pan del mundo, né? Un pan de calidad. Es decir, un buen pan. Um pan com todas as características e propriedades organolépticas deseáveis: sabor, textura, color, olor, aroma e sonido. Tá? Esses conceitos de artesania e sensibilidade panadeira estão recorridos em minha tese de doutorado de 2019, El sabor de la mano em la massa del pan, artesania, tradição e atualidade. É isso que buscava de entender como se desenvolve estes sentidos e como eu transmito para meu aluno, para meu filho, para lo que seja, meu funcionário que está aí trabalhando comigo, como se desenvolve estes sentidos. E isso ocorre dentro da panaderia, dentro do obrador, né, diariamente. É isso que o panadeiro tem que captar para ser su pão. Aqui é hecho um esquema, um fluxograma, né, o que seria a elaboração do pão artesano hoje em dia, porque você fala, e que é pão artesano? Você pergunta aqui, que é um pão artesano? Vão dizer, um pão hecho a mano, pero o panadeiro hoje em dia não hace o pão a mano, sem uso de máquinas, é impossível o panadeiro fazer um pão para vender em uma panaderia todo hecho a mano, né? Então, que hoje em dia, com a máquina, com o que temos, com os produtos que não adulterem, que ajudam a melhorar o pão, não há problema, é um pão artesano. Então, se hecho um fluxograma, onde vou em cada etapa do processo de elaboração do pão, usando totalmente a mano ou usando máquina, ou mano e máquina. O importante é que o panadeiro esteja aí pendente, né? Não é a máquina que vai decidir se o pão está bueno, é o panadeiro que vai decidir mirar a máquina ou o pão e vai decidir, não está bueno, então é o fator do ofício do panadeiro artesano que está aí dizendo está bueno ou não está bueno, não é a máquina que vai decidir em el processo do pão. Então, hecho esse fluxograma, que está recorrido aí em minha tese de doutorado, é público, está em depositório da Universidade de Barcelona, se busca por el título, encontra toda a tese. E de aí, com esse fluxograma de la artesania del pan, he hecho, he puesto a sensibilidade panadeira, que está com o panadeiro artesano. Então, quais são os sentidos que o panadeiro artesano utiliza durante as suas etapas de elaborar o pão? Por exemplo, já sei que a massa está buena, porque oigo a máquina de lejos, sem mirá-la, que hace um ruído distinto e isso me diz que o pão está listo. Então, chego perto da amassadora, vou a mirar, vou a tocar, vou a sentir e isso que vai dizer se a massa está buena para seguir a próxima etapa. Esse conceito pode ser trasladado para outros ofícios artesanos de outros produtos, que isso, não sei, tá? Pode facilmente, eu não he hecho, pero está aí para que os estudantes ou alguém que queira estudar algo trasladar o conceito para outras artesanias alimentares. E o resultado final, um bom pão, um pão de qualidade, né? Um pão que a gente le gusta. Não sei meu horário, se já estou... Bueno, em Espanha, temos um real decreto que rige a qualidade do pão, né? O decreto 308 de 2019, que estabelece normas básicas de qualidade para a elaboração e comercialização do pão em Espanha. Não he puesto toda a lei aqui, pero algumas coisas que hoje, na verdade, esta é a norma que rige a qualidade de pão em Espanha. Então, abarca o pão industrial e abarca o pão artesano, tá? Não há uma lei específica para o pão artesano. Pero aqui entra uma parte sobre o pão artesano, né? Inclui definições sobre novos produtos,
né, de panes elaborados com massa madre, que apesar de serem elaborados de acordo com prática habituais, a massa madre não entrava em nenhum regulamento, estabelece limites para o pH de la massa madre, amplia um conceito de pão comum, então entra panes com outros cereais, incluindo harinas integrales. De hecho, só puedo llamar el pan de pan integral 100% hecho com harina integral. Aqui em Espanha, em Brasil, 30%. Se tenho 30% de harina integral, puedo chamar de integral, de um pan integral. Aqui, 100%. Incorpora uma norma limite também para a sal em la receita del pan. Né? O que queria destacar aqui é a elaboração artesana del pan. Então, entra com um artigo específico para a elaboração artesana del pan. Né? O processo de elaboração permitirá o fator humano sobre ele mecânico. Cita a etapa de fermentação em bloco, que é obrigatória que se haga, menos em panes como panes que passam em cilindro, não obrigatoriamente tem que ter o repouso em bloco, pero os outros têm que passar por repouso em bloco. Determina que a produção não se realize em grandes séries, pero também que seria grandes séries? Pode ser artesano em grandes séries? Eu creio que sim, pode ser. Pero aqui diz em grandes séries, pero não especifica que seria grandes séries de... O formado de las peças se realizará total ou parcial de forma manual, de maneira que se obtenha um resultado final individualizado. E destaca que a elaboração se levará a cabo bajo a direção de um maestro panadeiro assimilado ou artesano com experiência ou conhecimento demonstráveis, que é uma coisa muito boa que protege o ofício do panadeiro ou artesano. Em Brasil, temos várias leis e resoluções, né, de identidade e qualidade do pan, pero não é tão específica como a normativa aqui, né, está mais com limites de aditivos e etc., que se pode utilizar em el pan. Também habla um pouco del rótulo, de la embalaje, do que há que ter e tal. Isso que é dito, se há hecho um pan com mínimo 30% de harinas integrales, puedo chamar este pan de pan integral, aí em Brasil. E uma norma mais recente que habla sobre a segurança em el trabalho del panadeiro, que é um pouco mais específico para o trabalho, o cuidado com a saúde e tal, pero não temos uma lei del pan artesano, porque esse conceito aún não está sendo construído aí em Brasil. Aqui trago uma diferença entre um pouco de las harinas em Espanha e Brasil. Né? Aqui a normativa põe como tipos de harina: gran força, força, média força e panificable, né? E inicia com um mínimo 9% de proteína. Em Brasil, não temos esta qualificação, temos como tipo 1, tipo 12 integral, e aí se inicia com um mínimo de 8% de proteína. Ou seja, a panificable aqui é 9%, aí se exige 8%. E não disse mais nada, né? O que passa é que em Brasil as coisas estão evolucionando, né? Com a globalização e etc. Então, temos já harinas como esta aqui, Nita, que traem conceitos, né? Da lei italiana, como a 00, e usam a terminologia de força, com a W, em sua embalagem. Ou seja, Brasil está correndo o que é melhor de Espanha, de Itália e para pôr em sua embalagem, para comunicar ao consumidor que é uma harina de tal característica. Aqui em Espanha, nós vamos ao supermercado e podemos saber
a força de la harina. Em Brasil, não. Tu vá e encontra a harina tipo 1. E esta tu usa para tudo. Aqui não. Aqui vamos ao mercado, temos força e reposteria e o consumidor tem acesso a isso. Em Brasil, não. E as harinas ecológicas que também já estão ligando aí em Brasil. Então, o mercado está tendo uma evolução mais rápida que a lei ou a normativa. Pan industrial e pan artesano, os clientes e consumidores hablam. Então, o que dizem os consumidores do pan industrial? De plástico, de pedra, rápidos, congelados, panes de um momento, panes de invernadeiro, mais baratos, muita maquinária. E que dizem de um pan artesano? Gusto de harina, olher a pan, são naturais, sabor a pan de verdade. Tá? Então, são qualificativos que o consumidor, vosotros, nosotros, quando compramos um pão, provamos e decimos, este está bueno, tem gosto de harina, este de mercado tem gosto de nada, de plástico, se seca muito rápido, etc. Qualidade do pão elaborado em la panadería artesana. Então, sua forma e modo de hacer são artesanos. Um pão que lo hace ellos, um pão de panadeiros de ofício, artesano, bem hecho lento, bem cocido, um pão com olor, com gosto de harina, harina de cereais variados, com massa madre, um pão completo, de primeira qualidade, um pão mais natural, diferente, um pão com mais a medida, que estão mais pendentes de la mezcla de los ingredientes. Um pão que não se seca, um pão que dura um pouquinho mais. Calidade, isso sabe mais, esse é melhor. Então, são qualificativos que em las entrevistas com os consumidores fui recorrendo do que a gente percebe como um pão de qualidade. Aqui, quando inseri o nome panaderia tradicional, a gente decía, de toda a vida, desde sempre, las costumbres, somos assíduos. Mi madre e mi abuelo veniam a comprar pan aqui. Uma panaderia del barrio, fama, antiguidade, de generação de panaderos, la proximidade de los clientes, la confiança. Me encanta el trato, hacen produtos tradicionais, pero também novos produtos. Então, a gente vai atraindo e dizendo coisas, conceitos de la tradição aí de la panaderia. Todo isso recorrido, temos o que, né? Como na expressão de identidade ou na cultura e sociedade, do valor da artesania, do valor do ofício del panadeiro artesano, surge las IRPs, Indicação Geográfica Protegida. Em Espanha, empieza em 2004 um processo de patrimonialização, né, que todo isso é recorrido, a sensibilidade, a artesania, a matéria-prima, a qualidade, etc. Então, vamos proteger. Então, vira um patrimônio. Atualmente, a Espanha tem 6 indicações geográficas protegidas para o pan. Aqui em Galícia, pan de ceia e pan galego, pan de cruz de Ciudad Real, mollete de Antequera, que foi o último, pan de alfacar, que estou estudando o pan de alfacar em Granada, e o pan de país em Catalunha. O pan de alfacar, que é o trabalho que estou desenvolvendo agora aqui em Espanha, neste ano. Estive aí um par de vezes em Alfacar com os panadeiros, hablando e de hecho tenho que retornar aí em Alfacar. A ideia era estudar o pan de país e o Alfacar ou estudar todos os 6 panes de indicação geográfica protegida, pero como estou aqui um ano, é muito pouco para recorrer todo e vou fazendo pouco a pouco. Então decidi, como está mais próximo aqui Granada, me atenho ao pan de alfacar e quando liga aí vê é um mundo que se abre, então é muita coisa. Então vou pouco a pouco recorrendo aos panes de indicação geográfica. É um pan elaborado aí nas zonas municipais, né, de Alfacar e Visnar, são 2 pueblos
que estão aí ao pé da sierra, ao norte de Granada, mais ou menos nos 8 quilômetros. São fornecedores de pão de Granada e capital e área metropolitana desde o século XVI, então tem muito recorrido de fazer e fornecer pão para toda a área de Granada. Aí é um local de presença de alfareiros, né, que antigamente hacía hornos e tal, e também teriam muitos molinos hidráulicos de trigo, e por isso aí, não só por isso, a característica panadeira destes dois pueblos. Aqui temos o símbolo, né, do pan de alfacar, a indicação e o pan. É um pouco lento, foi. Então, esse entorno é onde está Alfacar e Visnar, né? Uma área de um entorno natural de montanha mediterrânea, clima mediterrâneo continental subúmido, com grandes amplitudes térmicas e com uma microbiologia silvestre que se incorpora à massa madre e em los processos de fermentação dentro do obrador. Há um tempo tentaram poner os obradores em Granada para ser el pan aí, e os panadeiros disseram que o pan não sabia igual, não era igual. O pan tinha que ser hecho en esta região por la microbiota que há em el clima e isso refleja em la massa madre, em el pan dentro do obrador. Por isso, uma das coisas que dá característica de qualidade para este pan. La outra coisa, tem muitos frutos aí, os frutos caem, se quedam podridos em el suelo, em los quintales, e tu vai ele a fermentação, e isso está aí em el aire, em la massa. O outro fator importante e essencial, que é o único fator aí que distingue este pan de los outros panes de IGP, é el agua. A Serra de Alfagara possui um importante aquífero, é uma zona de muita água, né? É fundamentalmente constituído por caliças dolomíticas, né? Disseram que vieram uns franceses, panadeiros franceses, para esta região, hecho pruebas com a água, que tem 20 a 30 grados franceses, que é o grado de dureza, e han dicho que a água é a mais idônea para ser pan. Características físico-químicas, então aporta um carbonato de cálcio, né, o gás carbônico, aí em la massa e em el pan. Tem muitas fuentes de água e é uma região com muita água que abastece os municípios. Aqui são os tipos de pan que se hacen, né? Bollo, hogaza, rosca e rosco. São os panes que estão aí recorridos em el pliego de condições de la IGP. La harina tem uma força não é muito forte, 110 a 150 UVW e uma PL 0,3 a 0,6. Então é uma harina mais extensível que tenaz. Tá? Os panes são mais não são tão redondos, são um pouco mais aplastados. É uma massa bregada que se passa em los rodilhos, né, com uma miga bem mais compacta, não é uma miga tão alveolada, parecido com a telera cordobesa que vocês aqui, né, uma miga mais junta, tem um alveolado, pero pequeno, não é uma miga como o pan de país que tem alvéolos ou como la baguette. Um color branco cremoso de la miga, suave, alveolado abundante, um aroma característico da fermentação e uma corteza não muito gruesa, mais fina, de um color dourado, não é harinado e ligeiramente brilhante. E de aí produzem pão para Granada, tem aí seus obradores e esse pão é distribuído por Granada e região metropolitana. Aqui brevemente um dos desafios que creio, né, que me han dicho e que estou recorrendo é relevo generacional. A gente vai jubilando e não tem como
gente para substituir, né, em la profissão, pouca adesão de los panaderos por distintas visões do negócio. Então, começaram com 25 panadeiros e agora estão com 3 panadeiros em la IRP. Então, de 25 panadeiros, solamente 3 está com la IRP. Então, o que temos que fazer para que isso não se acabe, né? Porque pode ser que vá menos e se acaba lá IRP. Então, mirar e ver que devemos fazer para. Pero isso é muito prévio para decirlo, porque ainda aún estou concretando as coisas. A competência de grandes superfícies del PAN, maior apoio das instituições públicas, que também creio que hace falta ayuntamiento, diputação e etc., né, cuidar de los planes de indicação geográfica, intercâmbio de experiências, que creio que seria algo interessante de los panaderos de outras IRPs terem um encontro ou algo como aqui para falar sobre seus panes, seus problemas e el mercado, né, el âmbito del pan. E maior difusão sobre os panes de IRP. Mi tempo está um pouco excedido, pero vou rápido. Aqui os panes em Brasil não comemos pan como se come aqui, que o pan está em todas as comidas e tal, aí é desayuno e por la tarde, né? Esse é o pan francês, que é um pan também como um pan bregado, um bollo, de um alvéolo pequeno e uma amiga não alveolada, e o pan que mais se come aí, que há em las panaderias. Aí panes com outras matérias-primas, com tubérculos e raízes, né, com yuca ou com batata, essa batata é como um boniato morado, então se hace uma massa, uma pasta e se mescla em la harina e hace el pan. Então é muito comum por os produtos que temos aí. Ou panes de maíz ou de calabaça, enfim. Porque aí não é uma área tão grande produtora de trigo em Brasil. Se liga tudo importado e as harinas que ligam importadas são muito caras. Isso faz que tu não pode ir à panaderia comer um pão de fermentação natural. Claro, pode ir, um fim de semana, ou vai e compra uma barra e tal. Mas não é como aqui que vai todo dia e pode comprar. Né? É muito caro o valor para a gente comprar e comer. E o conceito de panaderia aí é como na cafeteria, né? Não é como aqui que é muito marcado como panaderia, cafeteria. Aí vende frios, vende refresco, vende lo que seja. Hasta produto de limpeza, às vezes vendem lá panaderia. Pero temos uma diversidade cultural e isso também traz Pero já temos alguns tipos de panes, né, como os de aqui, porque também somos hechos de imigrantes europeus, né, italianos, espanhóis, e levaram em sua bagagem essa experiência. Pero chegaram aí, não tinha harina como tinha aqui, e tinha que desenvolver outros tipos de pan e outras formas de fazer. E agora o mercado volta um pouco para esta pan de massa madre, pan artesano, como tudo está tão globalizado, gente que viaja, hace curso e tal, então as panaderias aí estão crescendo muito nesse setor. E temos a primeira IRP em Brasil, foi agora em 2025, com broas de centeio de Curitiba, é um pan hecho com harina de centeno e trigo, está aí desde há 150 anos, ligaram com os imigrantes europeus, alemães, polacos, ucranianos, russos e bielorrussos, que são do norte de Europa, né? E que ligaram aí em Brasil, há 150 anos atrás, e estão fazendo esse pan desde então e criaram a primeira IRP. Estão em criação de uma ruta gastronômica com panaderias locais. Então, este valor do artesano, do ofício do artesano, de primada qualidade, esse reconhecimento que a gente está tendo também em Brasil está surgindo e se fazendo
como ya se hace aquí en España. Bueno, muchas gracias. Este es mi contacto. Creo que hablé demasiado, pero mucha cosa para contar. Isso.